Crenças essas que te fazem hoje acreditar que por você ter filhos com o teu ex, isso vai ser uma barreira para você não conseguir superar. Quanto mais ênfase você dá a isso, mais esse pensamento fica desafiador, mais difícil fica você conseguir de fato superar. Você precisa entender, Leoa, que tudo que você dá ênfase no teu pensamento, isso se torna uma realidade. Por exemplo, tudo que eu penso, isso se torna um fato, isso vem para a tua realidade. A gente precisa entender que os nossos pensamentos criam 100% da nossa realidade. Tudo que eu penso aqui vai de alguma forma vir para a minha vida. A nossa realidade nada mais é do que um pensamento desacelerado que veio até você. É basicamente isso que funciona, como isso funciona. Então, se de alguma forma, em algum grau, você acredita que hoje você não vai conseguir superar o teu ex porque você tem filhos com o teu ex, porque esse contato vai ser para a vida toda, que o teu ex nunca vai sair da tua vida, cuidado. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque você está cavando um buraco através do teu pensamento, na tua realidade. Se hoje você tem esse tipo de pensamento, se hoje você acredita que você não vai conseguir superar o teu ex, porque existem filhos, existe uma construção familiar, primeiro de tudo, a gente precisa entender que um dos passos importantes é você conseguir transitar por esse novo cenário que está sendo construído. Porque a partir do momento que eu crio essa barreira, que eu começo a acreditar nisso, a gente precisa fazer um esforço muito maior e reconhecer que é necessário buscar ajuda, que é necessário pedir socorro, porque sozinha eu estou me afundando, sozinha essa realidade que eu estou criando não está me ajudando. As minhas alunas do programa PDL, do programa Despertar da Leoa, também têm filhos com esse. Então, a gente precisa entender que se hoje você está olhando para esse contato, que se hoje você entende que o teu ex, de alguma forma, está prejudicando o teu emocional, esse contato está gerando desconforto, esse contato com o teu ex por causa dos teus filhos está realmente muito dolorido, você precisa buscar uma forma de transitar por esse cenário de uma maneira muito mais calma, muito mais tranquila, sem dor e sem sofrimento. Se você tem filhos com o teu ex, a gente precisa trazer essa percepção de que, bom, se eu estou desconfortável assim, se não está me fazendo bem esse contato, essa proximidade, eu preciso tratar isso. E aí, dentro desse cenário, então, a gente precisa entender quais são esses cenários que estão sendo construídos nessa relação e que estão prejudicando, estão travando o teu processo na hora de superar o ex. O primeiro cenário, que é um cenário muito comum, é o cenário da indignação. E depois eu quero que vocês prestem atenção nesses cenários e se vocês se conectam com algum deles, se algum deles está acontecendo na tua realidade. O primeiro cenário que eu vou abrir aqui é o cenário de indignação. Existe um contexto familiar que foi rompido, ok? E muitas vezes o teu ex passa um curto espaço de tempo solteiro e muitas vezes ele já arruma uma outra pessoa. Ou seja, ele, o teu ex, começou a construir um outro contexto familiar. Às vezes com uma mulher que tem filhos, às vezes com uma pessoa que não tem. E faz essa conexão com os teus filhos. E aí, você vê essa realidade que o teu ex está vivendo com essa outra pessoa. E você muitas vezes fica olhando para essa nova mulher com quem ele está se relacionando e você fica se comparando. Você fica muitas vezes achando que essa pessoa roubou o teu lugar nesse contexto familiar. É como se você olhasse para essa família, para o teu ex, para a atual dele, para os teus filhos que você teve com o teu ex, para os filhos de vocês dessa relação, e aí você atinge diretamente o teu emocional, porque é como se ela tivesse roubado o teu espaço de mãe, o teu espaço de esposa. E aí nisso tudo você não consegue superar, porque dentro desse cenário existe mágoa, existe raiva, existe ressentimento por causa do teu ex. Você
muitas vezes vive presa, observando aquele cenário paralelo que está sendo construído e você se sente lesada. Você fica indignada, porque o seu ex posta, muitas vezes, uma foto com ele, com a atual e com os teus filhos. Você olha para aquilo tudo e você vê que tudo que você queria estar vivendo naquela família não chegou até você. Parece que a vida passou e na hora que era para você ganhar a recompensa foi parar na mão de outra pessoa. E nisso muitas vezes você alimenta uma carga emocional ruim sobre essa mulher que ele está se relacionando agora. Às vezes você alimenta uma carga ruim, como se tudo acontecesse para os outros e para você nunca chega a sua vez. Você fica indignada. Você realmente, com essa dor, com esse sofrimento, você fica perdida nesse novo cenário. Você fica perdida nesse cenário porque é como se o teu papel que antes era de mãe e esposa, você se coloca num cenário onde você não se reconhece, você não consegue se encaixar nesse cenário novo que está sendo construído na tua família. E aí, o seu desgosto, a sua indignação, eles só começam a serem potencializados com essa carga emocional, com essas imagens que você vê dessa família que o teu ex está construindo. Às vezes você fica vendo que o teu ex muitas vezes dá privilégios para o filho da outra pessoa e não dá para o teu. E aí você fica indignada com isso tudo, porque pensa, para os filhos daquela outra pessoa, ele está fazendo tudo. Para os nossos, ele praticamente abandonou. E aí essa ferida de ex-mulher se mistura com essa ferida de indignação perante os filhos, e aí tudo isso vai potencializando essas feridas emocionais que estão aí dentro, depois desse fim de relacionamento. Às vezes, você tem que passar por situações de extremo desgosto quando o teu ex vai buscar os filhos de vocês com a atual. E aí, cada vez mais, em vez de muitas vezes você conseguir limpar essas feridas e enxergar esse cenário de uma forma diferente, com um nível mais elevado de consciência, com um nível de feridas emocionais curadas, onde você não se afeta com isso, você fica com raiva, você fica indignada, o teu ego ferido diz assim, para que ele tinha que fazer isso? Para que ele tem que trazer a namorada nova aqui na frente da minha casa? Já não basta tudo que ele me fez sofrer? E aí, a tua forma de enxergar tudo isso começa a ser poluída. Você se sente rejeitada, você se sente sem valor, como se inconscientemente o teu ex te devesse algo por você ser a mãe dos filhos dele, te devesse uma consideração, te devesse um respeito, e aí mistura essas feridas dentro da tua mente. Essas feridas de ex-mulher ferida, essas feridas de ex-mulher rejeitada, ex-mulher traída, trocada. E aí você começa a pintar todo esse cenário de caos na tua vida, no que diz respeito ao contexto familiar. E aí a gente precisa entender que essas dores, elas estão muito conectadas com a forma que você vem percebendo tudo isso. Essas tuas dores, esse teu cenário que está sendo construído, ele está muito correlacionado com o teu ponto de vista. Entende que se em algum grau, se em algum momento você tivesse com o teu emocional curado, se em algum momento você tivesse limpado toda essa dor, esse ressentimento, toda essa carga ruim que o teu ex te gerou no momento em que aconteceu esse término, você hoje não estaria passando por essa situação desconfortável. Entende que esse cenário que está se armando ao seu redor, ele veio por quê? Porque em algum grau essas feridas não foram curadas, essas feridas não foram trabalhadas. E aí a coisa começa a se expandir na relação com o teu ex, com os teus filhos,